Olá! Hoje, neste vídeo, estaremos lidando com os verbos modais must, might e may. Então, vamos lá. Usamos verbos modais para indicarmos se acreditamos que algo é certo, provável ou possível. Ou o oposto, ou seja, não possível. Também usamos modais para pedir permissão, fazer solicitações, ofertas, etc. E neste contexto de must, may e might, a coisa mais importante nós compreendermos ao utilizarmos esses modais é que com diferentes verbos modais neste contexto expressamos diferentes níveis de assertividade ou certeza que temos de que algo ocorrerá. Vamos ver isso na prática, mas é óbvio que também existem outros contextos os quais não são relacionados a essa questão de probabilidade e estaremos lidando aqui com eles também. Então, vamos lá. Os verbos modais se enquadram na categoria de verbos auxiliares. Isso significa que eles são usados junto com o verbo principal para fornecer informações gramaticais e adicionar significado para uma frase. Então, quando a gente fala verbo modal em inglês, a gente está falando de uma palavra que tecnicamente é um verbo, mas é um verbo que vai em conjunto com outro verbo para expressar um terceiro significado. E se você, naquela sentença, tentar isolar um verbo modal sozinho, você irá perceber que ele não tem um significado, ele não tem uma tradução. Ele somente tem um significado a partir do momento em que ele é colocado em conjunto com o verbo principal e assim conjuga a sentença. Would é, por exemplo, um verbo modal. Se você vai então dizer, por exemplo, she would go there, ou seja, ela iria lá. Se você tenta isolar o would e buscar o significado dele, você não vai ter. O would sozinho não tem tradução. Mas é o would, em conjunto com o verbo principal da sentença, que aqui neste exemplo é o go, é que expressa em conjunto a ideia de iria. Tudo bem? Pois é o verbo ir, go, conjugado, modificado pelo verbo modal would, o tornando iria. Tudo bem? Esta é a dinâmica de verbos modais e aqui temos isso também ocorrendo. Com isso dito, usamos o verbo modal must e a forma básica do verbo principal da frase para formar frases. As perguntas são formadas invertendo o sujeito e o must. E as sentenças negativas são formadas com o not, que em sua forma contraída se torna mustn't. Então, basicamente, temos aqui a necessidade de compreendermos que, primeiramente, não temos o to com must, nunca. Temos a tendência, às vezes, de falarmos to must, completamente errado. Você tem a necessidade de utilizar o must com o verbo principal da sentença no seu formato infinitivo, ou seja, sem nenhuma conjugação verbal. Igualmente, na sua forma interrogativa, temos a inversão entre o must e o sujeito da sentença, que é inclusive uma questão que acontece com muita frequência na língua inglesa como um todo. E na forma interrogativa, must se torna mustn't, apóstrofo T, tudo bem? E somente uma observação, veja a pronúncia, mustn't, ok? Muito importante. Continuando, podemos usar o verbo modal must, primeiramente, para expressar a ideia de obrigação, dever ou proibição. E isso aqui também se refere a leis e regulamentos. Ou seja, estamos falando aqui tanto de regras que são legais, ou seja, de lei mesmo, ou regras que são ali do contexto que nós nos encontramos, que não são uma lei definida pela legislação do país, mas ainda assim são as regras do local que devem ser respeitadas, que você tem a obrigação de respeitar. Tudo bem? Então, vejamos aqui. You must wear a seatbelt at all times. Você deve vestir ou usar um cinto de segurança em todos os momentos. Isso daqui é uma frase muito comum, em especial no contexto de, por exemplo, avião. You mustn't use your smartphone while driving. Você não deve usar o seu celular enquanto dirige. Então, aqui temos a ideia de a obrigação que temos ou o que não temos que fazer, o que somos obrigados a não fazer, ou seja, proibições, não é? Em esses contextos que temos aqui em mãos. Muitas pessoas confundem o must da seguinte forma, elas falam, se must expressa a ideia de obrigação, o mustn't, a sua forma negativa, deve expressar a ideia, aliás, de não obrigação, não é? Muito antes pelo contrário. É a obrigação de você não fazer algo, ou seja, a proibição. Tudo bem? Esta é a ideia expressada por mustn't. Continuando. Usamos o must também para enfatizar a necessidade de algo. Então, people must drink a lot of water during the day. Então, ao mesmo tempo que aqui não temos ninguém sendo obrigado a beber água, o fato é que as pessoas devem,
ou seja, de fato, caso elas não venham fazer isso, já que isso é uma questão tão importante, ela terá consequências, não é? E aqui é um elemento que eu trouxe no começo da nossa conversa sobre o expressar must, aquela questão de assertividade. Então, expressar nossa certeza que algo é verdadeiro. Então, vejamos. Look, there are puddles everywhere. It must have rained. You're still working. You must be tired. Ainda aqui não estamos falando de ações futuras, mas já estamos aqui utilizando must para expressarmos o quão certo nós estamos de algo ter ocorrido. Por mais que não tenhamos visto esse algo, devido ao contexto que nós nos encontramos, partimos pelo pressuposto de que a probabilidade é alta que algo que estamos dizendo ocorreu. Então, vejamos. Veja. Existem puddles, ou seja, poças de água para todos os lados. Deve ter chovido. E o outro exemplo é you're still working, you must be tired. Ou seja, você ainda está trabalhando, você deve estar cansado. Não é? Perfeito. Agora, dar uma recomendação de maneira enfática. You must listen to this song. It is so catchy. Perfeito. Então temos aqui o must indicando aquela ideia de recomendação de algo muito importante que, por consequência, é quase como se fosse uma obrigação. Tudo bem? Agora, indo para may e might. Olhando a nossa atenção aqui para o may. Usamos o verbo modal may e a forma básica do verbo para formar frases. Para formar perguntas, fazemos a inversão do sujeito e o may. E as negações são formadas com not. Não é? Então, de certa forma, segue a mesma dinâmica do must. Não é? Forma negativa, must not, may not, e a inversão, may I, may she, e caso não estejamos nem expressando perguntas e nem negações, simplesmente temos o may com o verbo principal da sentença, por exemplo, she may go, não é? Agora, usamos o verbo modal may para dar permissão ou proibir algo. Então, vejamos aqui exemplos. If you have finished the test, you may leave the room. Ou seja, se você finalizou o teste, você é permitido deixar o local, deixar o cômodo, deixar o espaço. You may not park here. Ou seja, você não deve ou não pode estacionar aqui. Tudo bem? Então você tem o may indicando também, de uma forma menos enfática que o must, mas ainda assim indicando a ideia de proibição igualmente. Só que de uma forma um pouco mais flexível que também nos permite com o may indicarmos a ideia de permissão, não somente proibição. B. Para pedir permissão, de uma forma educada. May I use your bathroom, please? Eu posso usar o seu banheiro, por favor? Igualmente, nós usamos o may para expressar desejos. May you both leave happily. May you both leave happily. Ou seja, may, indo para o começo da sentença, tendo de certa forma uma estrutura de pergunta, mas a própria sonoridade da sentença expressa uma outra ideia, que é a ideia de fato, desejos, ou expressar de desejos, que vocês vivam felizes, não é? May you both live happily. E em um contexto de linguagem acadêmica ou científica, usamos o may para nos referirmos a coisas que normalmente acontecem em situações em particular. Então vejamos aqui. Drivers may feel tired after driving for 3 hours straight. Ou seja, os motoristas devem se sentir cansados depois de viajar por 3 horas seguidas. Definitivamente, então, temos aqui o may indicando a ideia de alta probabilidade de algo ocorrer caso uma outra coisa aconteça, como temos aqui, não é? Agora, observe que geralmente usamos os verbos modais may e might sem uma diferença tão significativa em significado. Ambos indicam uma chance menor de algo acontecer. Então vejamos. I might go to the movies tonight. I'm not sure. Então, se por um lado você tem o must, indicando essa ideia de alta probabilidade, quando você fala que tem que fazer algo no futuro, por exemplo, I must go to Canada. Se eu falo para você, I must go to Canada, dizendo eu tenho que ir para o Canadá, o que eu estou expressando é que a probabilidade é altíssima, pelo menos na minha opinião, de que eu efetivamente vou ao Canadá. Agora, eu posso dizer, de uma forma que então, para indicar o futuro, sentenças como I might go to Canada ou I may go to Canada. Ao mesmo tempo em que todas essas sentenças, I must go to Canada, I may go to Canada e I might go to Canada, todos estão expressando o ato futuro de ir para o Canadá, o que você tem de diferença entre eles é o nível de probabilidade que você está a expressar. Então, é muito importante compreendermos
esta diferença. A ideia é a mesma, o nível de ênfase e, por consequência, até mesmo de probabilidade é diferente também, ok? Perfeito. Então, I might go to the movies tonight. I'm not sure. Eu talvez vá ao cinema hoje. Eu não tenho certeza. Usamos verbos verbais, ou melhor, modais, para indicarmos se acreditamos que algo é certo ou provável. Bom, temos aqui então, na realidade, o começo do nosso show novamente, no nosso slide, e, portanto, temos aqui a verificação de may e might. Então, perceba que a mesma estruturação que temos aqui de may e might, ou melhor, de may, se aplica para might. Ou seja, I might go to the movies, I might not go to the movies, e o might she go to the movies? I'm not sure. Então, a mesma mecânica que temos de utilização do must, que acabamos de ver, também aplicamos com might. Mas, com mais uma vez, o might sendo utilizado para expressarmos esta questão de baixa probabilidade. No final, podemos dizer, quando estamos falando de must, may e might sendo utilizados para expressar questões futuras, que must indica, de certa forma, algo em torno de, por exemplo, 80% de probabilidade, may indica algo em torno de 50% e might indica algo em torno de 20%. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Ótimos estudos.